Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade ao assunto de química. Agora vamos para o livro 3, página 8. O livro 3, página 8, fala de funções químicas. Funções químicas é um conjunto, é um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Nós podemos ter dois tipos de funções químicas, a inorgânica e a orgânica. A inorgânica é que nós iremos estudar. A orgânica, que é a química do carbono, nós iremos ver no segundo ano, beleza? Então vamos lá. Podemos ver que as soluções podem ser eletrolítica ou não eletrolítica. Solução eletrolítica é uma solução que ela ioniza e forma íons. Ioniza ou dissocia, ou seja, ela conduz corrente elétrica. Ok, ó? Ela conduz corrente elétrica. Enquanto a outra solução não eletrolítica, ela não conduz corrente elétrica. Olha, ó. Ela não sofre dissociação ou ionização, as moléculas. Ó. Então, nós temos esse tipo de classificação. Nós iremos estudar as funções inorgânicas. As principais funções inorgânicas são ácidos, bases, óxidos e sais. Claro que existem outros, como os hidretos, mas esses daqui são os principais, né? Esse daqui vai ser o nosso foco, né? Vamos para a definição de ácido. O que são ácidos? Existem alguns cientistas definiram ácidos de formas diferentes, né? Mas para Arrhenius, que nós iremos estudar, abordar, Arrhenius, ácido são substâncias em solução aquosa, ou seja, no meio aquoso, ou seja, na presença de água, ó, na presença de água, eles ionizam o íon H+, ou seja, ácidos são substâncias que liberam H+ na presença da água. Com isso, os ácidos têm fórmula geral, HX, ou seja, H na frente, olha só, H na frente, e X pode ser qualquer coisa, qualquer elemento. O importante é que o H esteja na frente, ó, na frente, ó. Existe uma exceção que é a água, né? H2O, né? A água ela pode agir como ácido e como base, né? Mas, então, segundo Arrhenius, ácidos são substâncias que na presença da água libera o íon H+. Como é que ocorre isso? Como? Olha só, aqui é um ácido, HCl, o ácido que está no nosso estômago, o ácido clorídrico. Olha só, tá aqui ele, aqui é a molécula do ácido, o H está na frente e eu tenho o Cl. Vem a água, olha, H2O, olha só, eu tenho 2H e um O. 2H e um O, olha só, fórmula da água, ó. H2O, eu tenho um O e 2H, ó, 2H. Beleza, a água, o que é que a água faz? Olha só, vamos prestar atenção no que é que ela vai fazer com a imagem, ó. Viu aí? De novo, vou fazer de novo, ó. De novo, olha aí. A água vai atrair o H e vai fazer com que fique mais, ó. Ou seja, ácido são substâncias na presença da água, tem que ter a presença da água, porque a água vai fazer com que quebre essa ligação química do HCl. Ela vai quebrar essa ligação química, ela quebra essa ligação química e transforma esse H em H+, ó, H+, beleza? Então, ácidos é isso, são substâncias que esse processo é chamado de ionização. O que é ionização? Forma íons. Ionização forma íons, né? Ó. E os íons são o quê? Positivo e negativo. Ele forma íons, processo de ionização. A ionização é a quebra da ligação covalente. Ele quebrou essa ligação entre o H e o Cl. Ele quebrou
para formar íons. Esse é o processo de ionização. Olha eu fazendo a ionização, olha só. Eu vou fazer a ionização desses ácidos, ó. Tudo são ácidos, porque tem H na frente, ó. Na presença da água, olha o que eu vou fazer. Sempre assim, o primeiro é positivo, o segundo é negativo, olha. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. Sempre dessa forma, ó. Sempre dessa forma. Primeiro positivo, segundo negativo. Só que aqui tem um problema, ó. Tá vendo esses dois vindo aqui, ó? Ligação iônica que nós vimos, ó. Esse 2 vai lá para a carga negativa, esse 2 aqui, ó. Ligação iônica, ó. Vai ficar 2 menos, ó. 2 menos, viu? Esse 3 aqui, ó. Tá vendo esse 3 aqui, ó? Ele vai lá. O 4 não vai, não. O 4 não vai, não. Esse 3 vai lá pro menos, ó. O 3 vai lá pro menos, ó. Olha, 3 menos. Aqui, esse 4 vai para onde, ó? Lá pro menos, o 4, ó. 4 menos, ó. Viu? Ou seja, H+, P2O7. P2O7, 4 menos. PO4, 3 menos. SO4, 2 menos. Pronto. Agora eu vou equilibrar. Eu não tenho 2H? Eu não tenho 2H. Botei 2H. Eu não tenho 3H? Botei 3H. Eu não tenho 4H? Botei 4H. Pronto. Aqui a quantidade de H+, a quantidade. Então, isso aqui é o processo chamado de ionização, onde a água ioniza essa molécula do ácido. Ela quebra a ligação para formar íons. Com isso, os ácidos, na presença de água, podem conduzir corrente elétrica, porque eles têm íons. A presença de íons conduz corrente elétrica. Beleza, gente? Então, eu vou ter o processo aí de ionização. Processo de ionização. Hoje sabemos que os íons H+, ligam-se à molécula de água, formando o íon H3O+, chamado de hidrônio ou oxidrônio, também chamado de oxidrônio, né? Ou hidroxônio, né? Então, o hidrônio, que é o NH3O+, o hidrônio, na realidade, os ácidos, na realidade, eles não liberam, na realidade, H+, não fica H+, não fica H+. Olha, ó, não fica, ó, o mesmo desenho, ó, a molécula do ácido e da água. Eu tenho um O e 2H, ou seja, eu tenho 2H e um O. Esse O vai atrair o H, ó. Olha o que é que vai acontecer, ele vai atrair, olha só. Vai ficar como? Vai ficar H3, O+. Ficou H3O+. Só que a gente representa como H+. A gente representa como H+. Os livros representam como H+. Mas se você vê a expressão H3O+, é a expressão mais do que correta. É corretíssimo. O exemplo está aqui, ó. Olha, ó. Ácido mais água libera H3O+, mais Cl-. Ó. O mais aqui se junta com o da água, ó. Viu? O mais aqui se junta com o da água, ó. Viu? Então, a mesma coisa, só que no lugar de H+, eu vou colocar o H3O+. Na realidade, vou botar o H3O+. Então, resumindo, ácido tem H na frente, eu identifico. Os ácidos, eles ionizam na presença da água, liberando o H+, ou H3O+. Beleza? É o processo de ionização. Agora vamos para a classificação dos ácidos. Vamos classificar os ácidos. Os ácidos podem ser classificados quanto? Vamos lá. Quanto ao número de hidrogênio ionizáveis. Ó, número de hidrogênio. Na realidade, é quanto ao número de hidrogênio. Na realidade, número de hidrogênio. Olha só. Monoácido, que é mono, 1. Mono é 1. Ácido é o quê? H+. Então, monoácidos são ácidos que tem um H. Olha, um H
Ó, um H, ó, um H. Beleza? Deixa pro canto. Diácido, dia 2, são ácidos que tem 2H. 2H, 2H. Deixa isso aqui para depois. Triácido é que tem 3H. 3H, 3H. É triácido. Tetraácido são ácidos que tem 4H. 4H, 4H. Tem 4H. Viu? São tetraácidos. Então, quanto ao número de hidrogênio, eles podem ser monoácido, 1H, diácido, 2H, triácido, 3H, tetraácido, 4H. Se vocês observarem, eu botei isso aqui. Tá vendo esses dois aqui, ó? Tá vendo? São, cuidado com as exceções, que são uma exceção. Olha só. O H3, PO4, ele é um triácido, Olha, ó. Vamos lá, voltar mais um pouquinho, ó. H3PO4, ele é um triácido, ó. Ele é um triácido, tá vendo? Ele é um triácido. Mas o H3PO3 era para ser um triácido, mas ele não é. Ele é um diácido. O H3PO2, ele era para ser um triácido, mas ele é um monoácido. Olha, ó. Monoácido. Observa, a quantidade de oxigênio mudou. Então, esses dois, eles são as únicas exceções. Viu? As únicas exceções, ó. São esses daqui, ó. Ou seja, o H3PO3, ele é um diácido porque ele só libera, a água consegue só liberar 2H. Dos 3, ela só libera 2. Esse daqui, dos 3 hidrogênios, a água consegue só romper, quebrar um hidrogênio, apenas um H+, um hidrogênio. Então, ele é monoácido. Então, aqui é uma exceção. Isso aqui para vocês eu não vou cobrar essa exceção esse ano, não. Só no próximo ano. Aí eu vou explicar, fazendo as ligações, por que aqui é um diácido e um monoácido. Outra classificação do ácido é quanto à presença ou não de oxigênio. Se tem oxigênio ou não. Vamos lá. Ela pode ser hidrácido ou oxiácido. Então, quanto à presença de oxigênio, ela pode ser hidrácido ou oxiácido. Vamos lá. Vamos para o oxiácido. Oxiácidos são ácidos que contêm oxigênio. Ó. Pode ver, ó. Tem O, já está dizendo oxigênio, tem O. Então, oxiácido são ácidos que contêm oxigênio. E os hidrácidos são ácidos que contêm hidrogênio? Não. Todos têm hidrogênio, todos os ácidos. Hidrácidos são ácidos que não possuem o oxigênio. Ele não possui o oxigênio. Olha, ele não vai possuir o oxigênio. Tá vendo? Então, isso daqui são os hidrácidos. De novo, oxiácidos são ácidos que possuem o oxigênio. Hidrácidos são ácidos que não têm o oxigênio, não tem. Então, falamos do monoácido, diácido, falamos de hidrácido ou oxiácido. Agora vamos para o grau de dissociação iônica ou ionização, também pode ser de ionização, grau de ionização. Olha só, o grau de ionização é o número de moléculas que ionizam dividido pelo número de moléculas dissociadas. Eu vou ter isso. É assim. Aqui nada mais é do que uma porcentagem. Por exemplo, você num copo eu tenho várias moléculas de ácido. Eu tenho várias. Dessas moléculas, por exemplo, eu tenho 10 moléculas. 10. Vou botar 100. Eu tenho 100 moléculas naquele copo.
Das 100, só 50 moléculas liberaram H+. Só 50. Só 50 liberaram H+. Significa dizer o quê? Que 50% só, no caso, ionizaram, formaram íons, liberaram H+. Então, significa dizer que 50% ionizou. Então, é o grau de ionização. Esse grau de ionização, ele é assim, ele tem os valores, olha, tem os valores. Quais são os valores dele? Olha só. Alfa, que é o grau de ionização alfa, a letra grega alfa. Se alfa for maior que 50%, maior do que 50%, ele é considerado forte, o ácido é considerado forte. Se ele liberar mais do que 50%, ele é forte. Se ele liberar o H+, né, de 5% até 50%, ele é considerado um ácido moderado, moderado, ó. Moderado. Se esse alfa, essa quantidade for menor do que 5%, ele é considerado fraco. Então, vou ter isso. Então, vai de 0 a 5, fraco. De 5 a 50, semi-moderado. Maior que 50, forte. Então, é o grau de ionização. É isso daí. Ele indica se o ácido é forte, fraco ou moderado. Olha, eu tenho uma questão aqui. Aqui eu tenho um ácido clorídrico, HCl, aquela que nós fizemos. Ó, nós fazemos muito. Ácido clorídrico é o ácido que está no nosso estômago. É o ácido gástrico. Ó. Ácido clorídrico, ácido gástrico. É o suco gástrico. Olha só. Qual dessas opções corresponde à ionização de um ácido, do ácido clorídrico? Qual? Vamos lá. Letra A, não, porque ele não ionizou. Cadê o H+? Não tem H+, então não. Olha, aqui H+, Cl-. Mas lembra o conceito de ácido? A água, o meio aquoso, a água que vai fazer com que quebre, libere esse H+. Ele vai quebrar a água. Aqui não, aqui, né? Então, cadê a água? Não. Letra C, fase aquosa. Aquosa é com água. Agora sim, ó. Na fase aquosa, ele liberou H+, ó. Olha aí, a molécula do HCl. Ele liberou H+. E a outra molécula do HCl. Ele liberou H+. Ó. Quebrou, a água quebrou. Algumas moléculas evaporaram, ó. Algumas moléculas de ácido, o conjunto evaporaram. Então, a opção correta é a letra C. Letra C. Então, é dessa forma. Trazendo primeiro que não sabe a hora. Então vamos lá? Um exemplo. Adicionaram 600 moléculas de HCl à água. Adicionaram 600. Sabendo que 540 moléculas estão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização será... Gente, na química envolve muita matemática. Essa questão aqui eu posso resolver sem fórmula. Né? Sem fórmula, usando simplesmente a matemática. Olha aí, ó. Das 600 moléculas, 540 moléculas ionizaram. Então, 100%, eu vou ter X%. Quantos por cento liberar H+? Quantos por cento? Ó, viu? Regra de 3, que é o mesmo que isso aqui. Alfa é o número de moléculas que ionizam pelo número de moléculas... acho que está errado. Aqui é o número de moléculas que ionizam dividido pelo número de moléculas total. Que é total. Que foram adicionadas, total. Que foram adicionadas. Vamos lá, como é que vai ficar?
Vai ficar 540 moléculas ionizaram, dividido pelo total, 60. 600. Né? Vezes 100%. Esse 100% porque eu quero em percentual. Então, resolvendo dá 90%. Então, 90% dessas moléculas desse ácido ionizaram. 90%. Então, ele é um ácido forte. Para mim saber se é forte, é o número de H+, é o H+, que diz acidez. É ele que, para ser ácido não tem que ter H+, então é ele que controla a acidez, esse H+ aqui, ó. Como 90%, eu tenho 90% dele, então é muito forte esse ácido. Que é o ácido do nosso estômago, né? Nosso estômago corrói tudo, ácido suco gástrico, ácido clorídrico. Quando não conhecemos o grau de ionização, a gente pode não conhecer o grau de ionização. A gente pode não ter o grau de ionização. O alfa, a gente pode não ter. Quando a gente não tem o grau de ionização, como é que a gente vai saber se o ácido é forte, fraco ou moderado? Quando ele não me dá o grau de ionização. É dessa forma que a gente vai saber. Olha só. Para a determinação da força de um ácido, para mim determinar, sem o alfa. Para os hidrácidos, ó, a gente vai classificar o que é hidrácido? Ácido que não tem oxigênio. Não tem oxigênio. Pode dar, ó. Todos esses ácidos são hidrácidos, não tem O. Aí você vai ter que gravar isso daqui. Apenas esses 3 ácidos aqui, apenas eles, ó, são fortes. Você vai ter que gravar isso daqui. Apenas esses 3 ácidos, eles são fortes, ó, que é o ácido clorídrico, cloro, bromo e iodo. Ele é forte. São ácidos fortes. O HF é um ácido moderado. Qualquer outro que não seja esses 4 vai ser fraco. Por exemplo, vamos lá. Eu digo assim, gente, esse ácido é forte, fraco ou moderado? Esse ácido aqui, HBr. Ah, o BR está aqui, ó. Ó, o BR está aqui, ó. Ah, é forte, professor. É forte. Ah, beleza. O H2S. Ele é o quê? Professor, aqui não tem um H2S. Não tem. Então é outros. Então ele é fraco, ó. Fraco. O HCN. Pronto. O HCN. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver. C. Não, não é N, não. C. Não tá aqui, professor. Então ele é os outros. Ele é fraco. Ou seja, você vai ter que gravar cloro, bromo e iodo é forte. Cloro, bromo e iodo é forte. O HF é moderado. Qualquer outro é fraco, que não seja eles. Isso para os hidrácidos. Para os oxiácidos, olha só, para os oxiácidos, simplesmente eu vou fazer assim. Eu vou diminuir o oxigênio, a quantidade de oxigênio, menos a quantidade de hidrogênio. Eu vou diminuir. Ó, eu vou diminuir Z menos Y. Z menos Y. Quando eu diminuir, se der 0, é fraco. Se der 1, é moderado. Se der maior do que 1, é forte. Olha aí. Vamos lá, vamos testar aqui. 4 menos 1. 4 menos 1. 4 menos 3. Forte. 3 menos 2. 1. Moderado. 1 menos 1, quando não tem é 1. 0. 0 é fraco. Então, para os oxiácidos, eu diminuo oxigênio menos hidrogênio. Eu vou diminuir. Se der 0, é fraco. Se der 1, é moderado. Se der maior do que 1, 2, 3, é forte. Então, simples, né? Então, a força dos ácidos, ela é dessa forma. Existe uma exceção aqui, que é o ácido carbônico. Olha só, se eu fizer assim, ó, 3 menos 2, 3 menos 2, dá 1.
Um é moderado, não é moderado. Não é moderado. Só que esse ácido carbônico, ele não é moderado. Ele é um ácido fraco, ó. É um ácido fraco. É o ácido carbônico, ó. Devido ao gás carbônico, ó. Ácido fraco, ó. Ácido fraco, que é o ácido carbônico, que tem carbono, ó. Porque na realidade, esse ácido, ele forma o gás carbônico, que é o CO2, ele forma o gás carbônico. Então, ele era para ser moderado, mas ele é fraco. Essa é a exceção, beleza? Ele diz isso aí, ó. Aqui, ó. Fala aqui, ó. O ácido carbônico apresenta um alfa de 0,18%, ó. Ou seja, menor que 5. Portanto, trata-se de um ácido fraco. Pela regra, seria 3 menos 2, 1. Seria um ácido semiforte, ou seja, moderado. Explicação: o motivo é que se trata de um ácido instável. E ao invés de se dissolver em água, uma parte se decompõe em gás carbônico. Ó. Uma parte se decompõe em gás carbônico. Então, por isso que ele é um ácido fraco. Beleza? Ele não vai se decompor, alguma parte dele não vai formar H+. Alguma parte desses ácidos, alguns desses ácidos não vai liberar H+, vai se transformar em gás carbônico. Ó. Então, por isso que ele é um ácido fraco. Beleza, gente? A outra classificação é quanto à volatilidade. O que é volatilidade? A volatilidade é a capacidade que a substância tem de evaporar, gente. Evaporar. Por exemplo, a gasolina é muito volátil. A gasolina, ou seja, o vapor se espalha, né? Então, volatilidade é isso, é que se espalha o vapor com facilidade. Beleza? Voltei. Então, voltei isso. Quanto à força, volátil, ácidos, que são gases ou líquidos, voláteis à temperatura ambiente. Então, os voláteis é o HCl, o HCN, o HS, principalmente o HS, só porque é enxofre, ó, fede, ó, ovo podre, enxofre. Beleza? E o HNO3. Isso são voláteis. Fixo é que tem dificuldade de evaporar. Dificuldade, né? Geralmente são ácidos sólidos ou líquidos, ó. Poucos voláteis, ó. O ácido sulfúrico, que é da bateria, e o ácido fosfórico. Beleza? Eu vou querer que vocês pesquisem, gente. Nós iremos ficar por aqui, nossa aula. Eu vou querer que vocês pesquisem os principais, olha só, principais ácidos inorgânicos. Principais. Por exemplo, vou dizer um para vocês. Aqui é o HCl, é o ácido clorídrico, é o ácido do nosso estômago, ó. Ácido clorídrico, chamado de suco gástrico. Pronto. Aí eu quero que vocês pesquisem os principais ácidos inorgânicos. Né? Pesquise o nome e a aplicação. Vocês viram que eu disse aplicação. O HCl é o suco gástrico, né? É o ácido que encontra no nosso estômago. Né? Também é conhecido como ácido muriático, isso aqui também. Né? Você vai em material de construção e compra ácido muriático para poder limpar. O ácido muriático ele limpa cerâmicas. Pois é, então o ácido muriático ele corrói. Então, eu quero que vocês pesquisem isso, beleza? Por hoje, a nossa aula vai ficar até aqui, viu, gente?